Sabe aquela cena, show de rock, final de campeonato, ou a virada de ano na praia? Tá todo mundo junto e, de repente, bem na hora de postar aquela foto, o sinal do celular some. É, uma frustração que todo mundo já sentiu na pele. Mas já parou para pensar no que realmente acontece nos bastidores para que, na maior parte do tempo, a conexão funcione? Pois é, hoje a gente vai reger essa orquestra invisível e entender a tecnologia por trás dessa aparente mágica. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa. Como é possível que num estádio lotado com dezenas de milhares de pessoas, todo mundo tentando postar uma foto ou fazer uma chamada de vídeo, a rede simplesmente não entre em colapso? A resposta, adianto, não é uma coisinha só, mas sim uma coreografia tecnológica impressionante. E só para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá nos anos 80, os primeiríssimos sistemas de celular conseguiam lidar com, mais ou menos, 23 chamadas ao mesmo tempo por torre. 23. Só isso. Hoje, a demanda é milhares, dezenas de milhares de vezes maior. Então tá, vamos mergulhar em como esse salto gigantesco foi possível. Para a gente conseguir visualizar toda essa complexidade, a melhor forma é pensar numa metáfora. A rede de celular moderna funciona como se fosse uma orquestra invisível. Cada celular é um músico e a rede é um maestro, garantindo que todo mundo toque em perfeita harmonia, sem que uma nota atravesse a outra. E olha, essa citação de um engenheiro da área captura a essência da coisa perfeitamente. Não é só sobre ter um hardware potente, é sobre uma regência constante, dinâmica, para que nenhuma nota, ou seja, nenhum pedacinho de dado, se perca no meio do barulho todo. Então, o ponto crucial é este. A tal orquestra invisível é essa combinação de tecnologias trabalhando juntas, sabe? Não é uma única invenção, mas sim um conjunto de soluções super afinadas. E o primeiro movimento dessa sinfonia toda começa com o palco onde tudo acontece. Pensa bem, num lugar como um estádio ou um grande festival, aquela torre de celular que fica lá longe simplesmente não dá conta do recado. O sinal chega fraco, as paredes atrapalham e a capacidade se esgota muito rápido. A solução, então, foi repensar a infraestrutura e trazer o palco para mais perto da plateia. A abordagem mudou radicalmente. Em vez de uma única torre gigantesca gritando para todo mundo a quilômetros de distância, a estratégia hoje é usar várias antenas menores espalhadas pelo local. Isso cria uma cobertura muito mais densa e, claro, muito mais eficiente. É uma mudança do macro para o micro. E a tecnologia por trás disso tem nome. É o que a gente chama de DAS, ou Sistemas de Antenas Distribuídas. Para ficar fácil de entender, pense em como o som é distribuído num show. Em vez de uma caixa de som gigante no palco, eles espalham dezenas de alto-falantes menores pelo lugar. Debaixo das arquibancadas, por exemplo, o DAS faz a mesmíssima coisa, só que com sinal de celular. E além do DAS, a gente ainda tem as Small Cells, que funcionam como se fossem mini estações de rádio de baixa potência. Como a gente pode ver aí, existem tipos diferentes para cada cenário. As femtocells para dentro de casa, as picocells para shoppings e hospitais e as microcells para áreas urbanas bem movimentadas. Juntas, elas preenchem todas as possíveis brechas de cobertura. Certo, então já montamos o nosso palco com mais antenas e bem mais próximas das pessoas. Mas como elas gerenciam tantos sinais ao mesmo tempo sem que tudo vire um caos de interferência? Bom, agora a gente entra na parte mais inteligente da nossa orquestra, as técnicas de processamento de sinal. O nome parece complicado, né? Massive MIMO. Mas a ideia por trás é simplesmente genial. Se uma antena normal é como se fosse um ouvido e uma boca, o Massive MIMO dá para a estação base centenas de ouvidos e centenas de bocas. Isso permite que ela converse com dezenas ou até centenas de usuários ao mesmo tempo, de forma clara e individual. Antes dessa tecnologia, a antena agia como alguém gritando numa sala lotada. Ela emitia um sinal bem potente, só que para todas as direções. Era uma energia danada jogada fora, atingindo lugares onde não tinha ninguém e ainda por cima gerava uma interferência enorme para todo mundo. E é aqui que vem a grande virada de chave. A tecnologia moderna permite que a torre pare de gritar e comece a sussurrar. Ela envia um feixe de sinal super concentrado e direcionado para cada celular individualmente. E a técnica que faz essa mágica acontecer se chama beamforming. E aqui, pessoal, está o grande pulo do gato da nossa análise. Olha só como funciona. Primeiro passo, identificar. O celular envia sinais que permitem à torre saber exatamente onde ele está. Segundo, calcular. O processador da torre calcula a trajetória perfeita para o sinal, desviando de qualquer obstáculo. E terceiro, e mais legal, focar.
Um feixe concentrado de ondas de rádio enviado direto para o celular e só para ele. E isso é feito para centenas de pessoas ao mesmo tempo, cada uma recebendo seu próprio sussurro particular. É incrível. Ok, agora a gente já tem um palco cheio de antenas e uma orquestra de sinais inteligentes sussurrando para cada pessoa. Mas quem é que rege tudo isso em tempo real? Quem toma decisões em microsegundos? Bom, esse maestro é a inteligência artificial. Uma das ferramentas mais poderosas dessa IA é o que a gente chama de fatiamento de rede, ou Networking Slicing. Para entender, imagina que a rede é uma grande rodovia. O que o fatiamento faz é criar pistas virtuais e exclusivas. Uma pista expressa, de altíssima velocidade, para o pessoal que está fazendo streaming de vídeo. Uma pista blindada e ultra confiável para os serviços de emergência e outra, super segura, para os pagamentos dos vendedores, por exemplo. E olha só como isso funciona na prática, num estádio. A gente pode ter uma fatia de altíssima largura de banda para os fãs fazendo streaming e, ao mesmo tempo, uma fatia totalmente separada, de baixa latência e super confiável para as comunicações da equipe de segurança. Ou seja, o upload da foto de um torcedor nunca, jamais vai interferir numa chamada de emergência. E o cérebro por trás de tudo isso é a IA. Ela não só gerencia essas fatias, como também aprende os padrões de uso. Ela sabe, por exemplo, que no intervalo do jogo vai ter um pico de uploads e ela já prepara a rede para isso. Ela age antes do problema acontecer. Certo. Já cobrimos a infraestrutura, os sinais e a gestão inteligente da rede. Mas ainda falta uma última peça nesse quebra-cabeça. O que acontece quando alguém se move no meio da multidão? Como é que a conexão se mantém estável, sem cair? Esse processo de troca de antena tem um nome, handover. E num ambiente com dezenas de pequenas antenas, como um estádio, os handovers acontecem o tempo todo. Fazer essa transição de forma totalmente invisível, sem que a chamada de vídeo trave ou a música pare, é um desafio gigantesco. O processo técnico de verdade é super complexo, mas a gente pode resumir tudo nesta dança de 3 passos. Primeiro, a preparação. A antena atual percebe que o sinal está enfraquecendo e já solicita a transferência para uma antena-alvo que está com o sinal mais forte. Segundo, a execução. A rede comanda o celular a trocar de antena e, o mais importante, encaminha os dados que já estavam vindo para a nova antena. E terceiro, a conclusão. O celular se conecta à nova antena e a rede redireciona todo o fluxo de dados para o novo caminho. Tudo isso em milissegundos. E é assim que todos os elementos se unem. A infraestrutura física, os sinais surrados, a gestão da IA e a dança do handover. A pessoa que anda pela multidão nem percebe, mas ela está no centro de uma performance tecnológica invisível, criada sob medida e em tempo real, só para ela. Essa orquestração de dados é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores conquistas da engenharia moderna. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Se a tecnologia nos permitiu criar essa harmonia digital invisível e em massa, o que mais a gente poderia coordenar de forma tão elegante e eficiente se aplicássemos esses mesmos princípios a outros grandes desafios, como trânsito, logística ou até redes de energia? A questão fica no ar.